Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Falar de comunhão é desafiador, eu creio assim, pelos momentos em que a gente vive. Cada geração tem os seus desafios, né? Quando a gente olha a história, em todo o tempo a igreja teve suas épocas e os seus desafios do seu tempo, cada geração. E hoje a gente vive uns tempos agitados, complicados, emoções à flor da pele, coisas que atrapalham muito, sem dúvida, né? Um tempo de agitação. Então, por isso que eu digo que é desafiador falar de comunhão. Mas traz uma definição também, dentro do dicionário, teologia, essas coisas, que comunhão é o vínculo de unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo, que leva os cristãos a se sentirem um só corpo em Jesus Cristo. E traz também a ideia de cooperação, de relacionamento espiritual entre os santos, entre a igreja. Então, um sentimento de unidade no corpo de Cristo, eu acho que isso é profundo, sem dúvida alguma. E que a gente percebe que às vezes parece que muita gente não tem muito entendimento dessa profundeza, desse sentimento de ser um, estar em unidade. Isso é de grande relevância e importância em toda a obra, né? Em toda a vida, na igreja, na vida familiar, em todo sentido. Tem aquele salmo conhecidíssimo de todos, né? O 133, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, união, comunhão são coisas que a gente vai falar, que tem que separar essas coisas. Perfeita unidade e comunhão existia no princípio de todas as coisas. Então, a gente vê lá no primeiro casal um exemplo perfeito de união, de unidade, de intimidade. Essas coisas estão juntas, inseparáveis. Vem quando Deus faz o primeiro casal, cria o primeiro casal, faz o primeiro casamento, apresenta a Eva com Adão, e ele diz: agora é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Naquele tempo de inocência, então eles tinham uma perfeita comunhão com Deus, relacionamento, não tinha nenhum tipo de obstáculo, de empecilho, era tudo no estado de perfeição. É daí que vem a expressão criada à imagem e semelhança de Deus. Era um estado, então, de perfeição. E nós vamos observar, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que ele usa essa figura do casamento, de marido e mulher, para ilustrar o nosso relacionamento, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. Sempre há um paralelo muito forte, né? E essa tipologia mostrando e ilustrando para nos dar entendimento do que é a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, fazendo uma comparação na vida do casal. E é muito interessante a gente notar isso, porque traz grandes lições desse assunto. Então é larga essa tipologia. Vale ressaltar o livro de Cantares, né, que está na Bíblia, que é um livro que existem alguns que dizem que isso não devia estar na Bíblia, mas eu creio que devia, porque é obra de Deus, sim, e porque ali fala muito do amor e da intimidade do casal, fazendo esse paralelo para mostrar, num primeiro ponto, Israel como noiva do Senhor, mas isso é transportado de maneira mais ampla para a igreja, a verdadeira noiva e esposa do Cordeiro, certo? Então há esse livro que relata isso muito interessante. Em Isaías capítulo 54, e no verso 5, então falando Isaías a Israel, disse: o teu Senhor, o teu Criador é o teu marido, é o teu esposo. Então vai longe essa tipologia. E para a igreja lá em Apocalipse 19:7, está escrito lá: regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se preparou, ou se aprontou. Então nós vemos esse paralelo de coisa aí para ilustrar realmente esse relacionamento, né? Outra coisa que vale ressaltar para nós entender
Se você olhar, a Bíblia fala muito em adultério e prostituição, e fala mais vezes no sentido espiritual do que fisicamente, do que sexual. Você vai olhar que muitas vezes na Bíblia, e mais vezes que fala sobre isso, prostituição ou adultério é quando o povo deixava Deus e se voltava para ídolos. É uma prostituição espiritual, um adultério espiritual. Então está intimamente esse vínculo, né, para entender a intimidade, o relacionamento familiar do casal com a intimidade e relacionamento com Deus, para nós entender a grandeza desse assunto e por que é tão importante, né? Então é notório isso na Bíblia, que ela fala muito mais nesse sentido. Então essa intimidade, ela se dá através do corpo, é claro, né? Então quando Adão é apresentado, ele diz: ossos dos meus ossos, enfim, carne da minha carne, e Deus abençoe e se tornaram um só corpo. Então isso dá a ideia da unidade, um só corpo é o casal. Assim a igreja com Cristo se torna um só corpo, por isso que é noiva e é chamada de corpo de Cristo também na terra. Mas a gente fala assim, mas temos tanta dificuldade. Como eu disse no começo, no primeiro casal existia aquela perfeição de comunhão, eram revestidos com a glória de Deus e não existia nenhum empecilho. Mas aí eu digo que acontece um divórcio, né? Acontece um negócio onde tudo isso é quebrado, que está lá em Gênesis 3, que foi o pecado, a queda do ser humano, do primeiro casal, quando assim pecaram. Então houve aí uma separação, rompeu todo o relacionamento que eles haviam com Deus lá no jardim, rompeu tudo. Então houve uma separação. Se nós prestar atenção, dá para entender que Adão e Eva só foram gerar os primeiros filhos já fora do jardim. Então, além de Adão e Eva, ninguém mais viu a face de Deus, ninguém mais conviveu pessoalmente, diretamente com Deus, como conviveu Adão e Eva, os únicos que podiam estar de mão dada com o Pai, olhar o rosto, a face do Pai, andar juntos sem nenhuma restrição. Mas isso se perdeu por causa de toda essa situação. Podemos notar que mais tarde Moisés, aquele grande servo de Deus, que com tantas experiências com Deus, chegou um momento que ele disse: Pai, eu quero ver a tua glória, quero ver a tua face, me mostra a tua glória. E a resposta de Deus foi: ninguém, Moisés, pode ver a minha face e sobreviver. Por que isso? Por causa do poder da glória do Senhor, que é capaz de consumir alguém que está em pecado. Não tem como isto sem passar pelo processo. Então aí nós notamos esse longo trabalho, esse processo todo, né? Que vem a restauração dessa aliança que foi quebrada e rompida lá no começo, mas desde então, né, há um trabalhar de Deus. Deus vem trabalhando nesse sentido, nesse grande plano de restauração através de Jesus Cristo, e não há outro caminho, né? Então, pondo em prática aquele plano que o próprio Pedro e também Paulo falaram, dizendo que isso já estava planejado antes da fundação, antes da criação, já estava planejado em Cristo esse plano de restauração. Tá bom? Porque Deus é perfeito, onisciente, nada pega ele de surpresa. Então ele sabia do que estava para acontecer e antes de tudo ele já tinha um plano de restauração. Aleluia. Então quando nós falamos em comunhão, é essa comunhão que foi perdida lá e que estamos num longo processo de recuperar essa comunhão e aquele estado de santidade e perfeição até que cheguemos lá novamente como igreja, como corpo de Cristo. Aleluia. Então esse é o longo processo em que a gente se encontra. Então logo que foi rompido lá no Éden, ou aquilo que lá foi rompido assim daquela maneira, então agora está esse processo para restaurar. No Novo Testamento, é lógico. E tudo que está nesse meio, entre a queda do homem lá, a criação e a queda, tudo que está nesse meio até o Novo Testamento, é um longo processo para pôr todo esse plano perfeito de Deus em funcionamento para que tudo aconteça. E às vezes a gente diz, mas tantos milênios e tantos séculos, mas quem tem problema com o tempo é nós, não é Deus. Ele é eterno, tá certo?
Ele é eterno. Então Deus tem sim um trabalhar em um tempo determinado para todas as coisas. Então nós precisamos trabalhar nessa visão de restauração de comunhão, restauração de unidade, restauração de intimidade, porque essa é a obra do Evangelho. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Veja a palavra, está em Cristo. O que é? Está ligado, íntimo. E como nós dizemos hoje, Paulo nos seus muitos ensinos, diz que nós como igreja somos corpo de Cristo. Em outra palavra, 1 Coríntios diz, vós sois o corpo de Cristo. Ou seja, Ele está dentro de nós pelo Espírito, Ele habita em nós. Então, morada, templo, casa do Senhor é isso. Então, ele diz, se alguém está em Cristo, comunhão, intimidade, ligado. Então, dizer, ele é nova criatura. As coisas velhas, e aí vem aquela ideia, quais coisas velhas? Essa herança toda da queda que veio desde Adão. Toda essa herança de corrupção, de pecado e tudo aquilo que a antiga aliança revelou, o estado de pecado, o estado caído, porque essa foi a finalidade da antiga aliança, de maneira resumida, porque era aliança com uma nação, mas ela retrata de maneira profética toda a situação, e ela teve por finalidade mostrar o estado decaído do ser humano e a sentença de morte. Essa era a finalidade. Por isso Paulo aos Gálatas diz, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, porque quando alguém se vê totalmente perdido e sem salvação, ele faz que nem Paulo, ele clama, quem pode me salvar? E ele mesmo responde, graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então a lei mostrou o estado de pecado e sentenciou a morte, mas a nova aliança em Cristo pelo sangue veio operar o processo de restauração. E Paulo diz que esse mistério esteve oculto por muito tempo, mas agora foi a nós revelado. Foi a nós revelado. Então a igreja tem a luz da revelação do entendimento de todo esse mistério. Que mistério é esse? De em Cristo ser restaurado todas as coisas, até que cheguemos de novo ao nosso estado original de perfeição, que tinha Adão e Eva, para podermos ter a intimidade da perfeita comunhão com o Pai. Quando assim acontecer, a igreja estará na glória com Ele. Aleluia. Aleluia. Por isso que esse é o objetivo constante da igreja. Glória. Uma santificação progressiva, buscando cada dia ser melhor que ontem. Amém? Porque esse é o processo progressivo de santificação. Coisas que precisamos entender, que primeiramente nós recebemos o novo nascimento quando cremos em Cristo e aceitamos como Salvador. É apenas o começo de um processo. A salvação está salvo. Creu, recebeu Jesus, entendeu que foi tudo perdoado. Foi o que João Batista disse quando viu Jesus chegando, diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado, ao contrário da lei. A lei do Antigo Testamento, com o sacrifício de animais, diz que encobria temporariamente os pecados, mas agora pelo sacrifício perfeito de Jesus, conforme tudo que é ensinado, por exemplo na carta aos Hebreus, ele está dizendo que o nosso pecado foi removido, não foi coberto, ele foi removido, tirado. Então quando a pessoa crê nesta verdade e recebe, ele está salvo. E aí está tudo perfeito? Não, iniciou-se um processo de aperfeiçoamento, e o nosso alvo é ser a imagem e semelhança do Pai novamente, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso modelo e nosso padrão, e não a vida do irmão ou da irmã, ou o ministério este ou aquele, porque nós temos o costume de dizer assim, se fulano pode, eu também posso, se fulano faz, eu também faço, como se a vida do outro fosse o nosso modelo. Não, o nosso modelo de perfeição é Cristo, e por esse modelo nós mudamos todo dia. Isso é a nossa santificação, que é progressiva. Por isso você acha na igreja uns crentes mais santos, outros menos santos, mas todos são salvos, amém? Se creu e recebeu Jesus como Salvador, é salvo. É uma coisa um pouquinho difícil de alguns entender, porque quando a gente vê a falha de alguém, a gente pensa, está condenado, não tem salvação. Às vezes queremos até botar para fora da igreja, e não é isso não. Todos estamos no processo da restauração, uns mais adiantados, mais atrasados,
atrasado, mas todos estamos no caminho, aleluia, até chegar a esse alvo. Então, o que Paulo disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura, amém? Passado, o Senhor disse que nem Ele que é Deus, Ele disse assim: eu ponho no esquecimento, ou seja, não trago mais à memória o seu pecado, aleluia. Nós é que temos mania de olhar para a vida do outro e ficar cavando o passado do outro. Que coisa carnal e condenável e detestável como o corpo de Cristo, amém? Se o próprio Deus diz: eu não trago mais à memória o seu pecado, por que nós temos essa mania? Normalmente a gente está querendo esconder os erros da gente mostrando do outro. A verdade é essa. A gente tem que ser consciente e dar um jeito de se corrigir, não é verdade? Para isso a palavra de Deus, parece que os crentes vão tanta vez na igreja, mas todo mundo, né? Vão tanto culto na vida. Já fui questionado: por que os crentes vão tanto na igreja? Porque nós estamos nesta ânsia de aperfeiçoamento e de crescimento. Aleluia! Queremos mais conhecer mais cada dia, ser mais parecido com o nosso Salvador, cada dia receber mais da natureza dele. Aleluia! Isso é verdade que nós precisamos. Então, nesse versículo ele continua dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Novo nascimento, nova vida, novo relacionamento, tudo é novo, amém? Amém. Devemos buscar isso. Aleluia. E tudo isto provém de Deus que nos reconciliou. Olha a palavra. Provém de Deus, não é nada nossa, não é obra nossa, é graça de Deus, mas que nos reconciliou. Eu falei de um divórcio, de uma queda que aconteceu lá no jardim, quando o casal traiu o pai, a confiança, e houve um rompimento desse paralelo de casamento e relacionamento com Deus. Então houve lá, agora vem a palavra aqui, diz: agora nós fomos reconciliados, ou Ele nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. Vê que o caminho sempre é Jesus, né? Por Jesus Cristo. E agora vem outra palavra que eu considero muito importante, outra expressão aqui, diz assim: Ele nos deu o ministério da reconciliação. Que bom se todos os crentes entendessem isso. Aleluia. Ministério é serviço, trabalho. Aí Paulo diz: foi dado a nós, como igreja, o ministério da reconciliação. Aleluia. Por que lá em Mateus 5 Jesus disse: bem-aventurados pacificadores, porque serão filhos, aleluia, de Deus. Glória. E aqui então ele diz: nos é dada a palavra, o ministério da reconciliação. E eu termino o versículo: ele pôs em nós a palavra da reconciliação, ou seja, ele nos deu o ministério, esse serviço da reconciliação, e colocou em nós a palavra da reconciliação. Então entenda que a igreja, conforme a palavra do próprio Jesus que está em Mateus 5, é o pacificador. O que é o pacificador? Aquele que vai reconciliando os inimigos, que vai fazendo as pazes. Então a Bíblia mesmo diz que nós éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados, mas somos reconciliados por Cristo. Mas como Cristo não está mais em pessoa na terra, Ele subiu ao céu, mas a igreja ficou, e Ele habita na igreja, a igreja é o corpo dele na terra. Se Jesus quisesse apenas nos dar o céu, Ele nos salvava e levava imediatamente para o céu. Você já entendeu que você é salvo, você ainda está na terra porque tem uma missão? Porque tem um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Então nós não podemos fazer, como dizem fora, ficar botando lenha na fogueira da inimizade, da contenda, da discórdia. Pelo contrário, nós temos o ministério e a palavra da reconciliação para restaurar a aliança que foi quebrada lá no começo e que Jesus veio fazer e confiou a nós depois que Ele subiu de volta ao Pai e deixou a igreja com essa missão. E isto começa, como disse, esse forte paralelo que tem. E tem lá uma palavra de Pedro na sua carta, primeira carta, parece que no capítulo 5, que ele disse que o casal devia viver com entendimento, enfim, ou seja, em paz, em ordem, para que as orações não fossem interrompidas. Então, se quando a aliança do casal, quando a intimidade do casal, quando a união, a unidade do casal é rompida, a oração é interrompida, nós podemos entender que quando na igreja também se quebra a unidade, essa intimidade, as orações também são impedidas. Talvez isso explica por que nós temos muitas orações sem respostas. Meu Deus. Porque muitas vezes o que está comprometendo é exatamente essa união
e esse negócio está impedindo, né? Então a comunhão com Deus, irmão, ela começa no corpo chamado igreja. Por isso eu não posso concordar com os chamados, a expressão comum tem os desigrejado, descongregado, sei lá, né? Porque como é que vai ser isso? Eu digo assim, um corpo subsiste sem um membro, mas um membro não subsiste desligado do corpo. É uma lógica. Por que Paulo toma, tanto aos Romanos como em Coríntios, essa figura de corpo para ilustrar? Por que a Bíblia tem essa figura de união do casal para ilustrar esse estado espiritual? Então veja bem que a comunhão começa pelo corpo, começa no congregar, começa pela igreja. É corpo de Cristo que tem um só Deus, um só Espírito, em vida, tem um só sentimento, porque eu sou Espírito, meu sentimento novo em Cristo. Tudo isso porque nós somos o corpo de Cristo. Então são coisas que nós precisamos, sem dúvida, compreender. Nota o seguinte, que a união, ela promove a comunhão, que gera unidade e que por sua vez leva à intimidade. Há uma sequência que tudo está interligado. Aleluia. Então no momento em que você quebra a união, você já fere a cadeia toda e as orações são impedidas. Como hoje vê aquela oração que diz, não passou do teto, né? Vai orar e parece que tem um teto de bronze, um céu de bronze, a coisa não passa, não flui, não anda. Em algum momento está quebrado, é isso aí. Vê que em um certo momento Jesus disse também para alguém, olha, se você for ao templo, ao altar, levar o teu sacrifício, ir lá lembrar que está rompida a tua comunhão com o seu irmão, que tem alguma coisa contra ti, ele disse, deixa o teu sacrifício, volta lá, acerta a tua comunhão, te reconcilia, para depois trazer a tua oferta, senão Deus não vai receber. São essas coisas que é necessário a gente compreender para ter vitória na vida. Observe o seguinte, que todas as nossas bênçãos como igreja, todas as coisas prometidas, todas as bênçãos que tanto desejamos, ela está vinculada à nossa conversão e à nossa obediência a Cristo. Aleluia. A bênção do Evangelho é quando nós praticamos o que ela nos ensina. Quando deixamos de praticar, nós anulamos. Não é que a palavra não tenha poder, ela em si é ungida, a palavra de Deus, ela tem poder de fazer e operar. Quantas vezes vimos as pessoas dizer, o profeta falou e nada, mas a sua vida mudou? Então, se não praticar o que a Bíblia diz, essas bênçãos não vêm. Mas quando praticamos, automaticamente acontece, porque Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu velo para cumprir, então não precisa cobrar. Eu já vi gente ensinando a orar, dizer você tem que intimar Deus, botar Deus na parede, olha que a tua palavra diz e não sei o quê. Isso é coisa de filho rebelde, mimado. Aqueles filhos que bate o pé do pai, rola no chão e faz um berreiro e grita, e o pai e mãe tem que dar, tem que fazer, faz pai e mãe passar vergonha na rua, mercado, lógico, eu já vi isso. Isso é filho mimado, mal educado. Deus não, Deus é pai. A Bíblia manda nós pedir, nós suplicar. Suplicar é com humildade. Quando alguém se curva e diz, por favor, me ajuda. Aleluia. Suplicar. Aleluia. Entender que o pecador é nós, o imperfeito é nós, quem caiu é nós. Ele está estendendo a mão para nos reconciliar. Aleluia. E Ele nos deu esse ministério. A graça dele é sobre nós, isso sim. Então precisamos entender. Aleluia. Então a união, ela promove a unidade do corpo. O corpo é um só, não pode estar dividido de maneira alguma. É os homens que causam divisões. É tão complicado hoje, porque hoje a gente tem inúmeras e inúmeras denominações, ministérios, como dizem, tudo, né? Congregações, não sei o quê. É tanto. Eu digo assim, tem um lado positivo, que a gente tem muita gente boa fazendo a obra de Deus, atendendo o chamado de Deus. Mas tem um lado perigosíssimo, porque os exploradores, os falsos profetas, os aproveitadores estão aí também, botando placa qualquer e reunindo o povo e explorando e fazendo do evangelho negócio, com falsas doutrinas, com bajulações, com um monte de coisa que não é bíblico. O problema é que às vezes essa mistura vão se filtrando no meio da gente. E às vezes você traz pregadores que não têm a mesma visão, o mesmo entendimento e vem fazer seria a confusão no nosso meio.
confusões doutrinárias. Então são coisas complicadas. Então a nossa união, ela deve promover a unidade do corpo de Cristo. Aleluia. E aí nós temos que trabalhar para evitar as ofensas e as divisões e tudo mais, né? Porque a unidade, o corpo é um só. Aleluia. Mas é notório que nós temos dois tipos de igreja, porque tem a parábola das 10 virgens, a parábola do trigo e do joio, do cabrito e das ovelhas, para mostrar que nós temos uma igreja fiel, mas temos uma igreja infiel. E essa tenta corromper os demais, mas essa vai ficar. Então às vezes está andando junto, como lá aquela parábola do trigo e do joio, às vezes não tem como separar. Então é igreja para todo lado, denominação para todo lado, deixa Deus julgar. Mas nós temos que ficar naquilo que entendemos, naquilo que o Espírito nos revela, naquilo que a palavra nos ensina, naquilo que nos dá entendimento. Vamos nos firmar nisso, como disse Paulo, não te move tão facilmente, não seja, também o escritor de Hebreus, não seja levado por qualquer vento de doutrina, não te move facilmente. Já dizia os antigos, macaco que pula de galho em galho e a pouco pega um galho podre. É verdade, cai, se arrebenta. É mais ou menos assim. Então a palavra diz, não te move facilmente, tenha certeza e tenha segurança. Busca em Deus, que Ele sempre vai dar a revelação. Aleluia! Busca na palavra, busca no Espírito, busca na oração, de coração sincero. E o coração sincero, eu digo assim, não é nós querendo adaptar a Bíblia ao nosso pensamento, mas é nós nos adaptarmos ao que a Bíblia nos transmite, o que o Espírito nos ensina. É nós que temos que se moldar e se adaptar a isso, não ao contrário. Porque tem gente que estuda e lê a Bíblia, procurando achar uma maneira de apoiar os seus pensamentos, suas atitudes, ou isso, aquilo. É onde surgem as heresias, as falsas doutrinas e uma série de coisas. Mas vamos trabalhar. A unidade e a união às vezes parece que se confunde um pouco, né? Mas unidade é aquela característica de ser único, indivisível, amém? E como eu disse, a união busca então promover essa unidade. Significa concórdia, acordo, conformidade. E a união significa uma ligação, uma associação em torno de algum objetivo, de alguma coisa, né? Então às vezes as pessoas se unem por um objetivo, por exemplo, a construção. Então se une, trabalha e diz que a união faz a força, né? E a pessoa se une e faz, mas uma vez alcançado aquele objetivo, cada um toma o seu rumo. Por quê? Porque não foi criada uma unidade, um corpo. Então só a igreja tem essa capacidade, a igreja é corpo. Então quando nos unimos pela obra, unimos em torno da igreja, de uma coisa, de outra, da missão da igreja, nós vamos unindo, isso vai gerando e vai promovendo a nossa unidade a ponto de ser um só corpo. Isso é interessante porque quando somos assim, nós entendemos a funcionalidade de todo o corpo, certo? Nós entendemos. Logo, a união ela tem a ver com nossos objetivos, mas a unidade tem a ver com o nosso posicionamento em Deus. Entendeu? Então, como eu disse, qualquer objetivo pode gerar uma união. Vamos fazer uma coisa, nos unimos e vamos fazer aquilo. Feito aquilo, encerrou a nossa união. Agora, quando nós temos e formamos uma unidade, ela permanece. Então, a unidade é a nossa posição em Cristo. Somos corpo de Cristo e nada deve nos separar. Aleluia! Aleluia! Porque somos um. Unidade é essa capacidade de ser indivisível, ser único. Entendido? Então isso nós precisamos entender. Mas temos um grande desafio que se chama diversidade. Porque ao mesmo tempo que nós somos um só corpo, a Bíblia diz que nós somos muitos. A palavra de Paulo em Romanos capítulo 12, verso 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros dos outros. É complicado entender isso, né? E aí vem a dificuldade, porque nós somos um só corpo, somos membros dos outros, segundo a palavra de Paulo aí, e tudo mais, mas cada um é uma cabeça pensante diferente. E aí que a coisa se complica na igreja. Nos relacionamentos da família, dentro de casa, esse paralelo que existe muito forte para ilustrar uma coisa e a outra. Você pode tomar por base o seu relacionamento familiar para ver como é que está o seu relacionamento com Deus. Então Paulo diz, somos um só corpo. Somos muitos, mas somos um só corpo. Em Cristo, tá certo? Somos um só corpo. Individualmente membros dos outros. Eu acho assim extraordinário. Claro, Paulo orientado, inspirado, dirigido pelo Espírito Santo, foi muito feliz nessa colocação, porque se você começa a observar a funcionalidade do corpo, é coisa impressionante. Primeiro, tem um centro que comanda tudo, Cristo. Já diz a Bíblia, Cristo é cabeça da igreja. Né? Aleluia. Então todo o comando vem dele.
Mas observe que mesmo o teu mindinho lá do pé, se você quiser movimentar ele, a ordem sai daqui. E todos os outros cooperam para que isso aconteça, todos os ligamentos até chegar lá. Você já notou? Tem alguém que costuma fazer caminhada? Deve ter, né? Nem que seja só. Você já notou que o balanço dos braços te ajuda na caminhada? Aí você diz assim, mas o que o pé tem a ver? O pé é responsabilidade por apoiar e caminhar, o que o braço tem a ver com isso? Às vezes na igreja a gente diz assim, isso é função do fulano, o que eu tenho a ver? Ah, fulano está doente, o que eu tenho a ver? Fulano está com problema espiritual, não tem nada a ver com isso. Já esse tipo de sentimentos não vem de Deus. Porque os órgãos do corpo, os membros do corpo, todos um cooperam com o outro. Experimente fazer uma caminhada de braços cruzados, vê se tu não vai cansar bem rapidinho. Vê se não vai faltar fôlego bem rapidinho. Faz uma caminhadinha puxada de braços cruzados, vê se tu consegue. Mas quando tu solta os braços e vai balançando, te ajuda no equilíbrio, te ajuda na circulação, alivia, te ajuda no embalo, no movimento, porque o braço está cooperando com o pé para o exercício dele. Aleluia! Então Paulo, quando ilustra isso, o que nos dá a entender? Há uma interdependência. Cada um tem um dom diferente, um ministério diferente, uma função diferente. Como disse, o ministério é trabalho. Cada um tem uma coisa diferente, mas cada um coopera um com o outro, de uma maneira ou de outra, está ajudando. Então por isso que não dá para entender a história do desigrejado, porque é no corpo que nós exercemos nosso ministério, desenvolvemos nossos talentos, cooperamos para a unidade, através da união e da cooperação, nós trabalhamos pela unidade do corpo, porque ele vem buscar uma noiva, não duas, três, não, vem buscar uma igreja. Então observe como é importante entender esse assunto. Somos um só corpo, mas somos muitos, mas somos membros dos outros. Nós temos que entender as funcionalidades diferentes, o dom diferente, o pensamento diferente, o entendimento diferente. Cada um tem um dom de Deus. Ninguém é inútil no corpo. Estava vendo uma vez que, lendo um negócio aí, diz que o minguinho lá do pé, que parece que não tem grande importância, ele é uma espécie de sensor que te ajuda no equilíbrio do corpo. Mas tu olha, o que é o minguinho? Eu vi que às vezes na igreja tem a igreja, mas o que é? Aquele lá não faz nada, não está aí. Ele é sensor de alguma coisa da igreja, tá? Amém. Glória a Deus. Até mesmo quando diz fulano murmurou, não, porque sabe ele viu alguma coisa errada que você ainda não viu. Tudo é preciso entender, nada é inútil no corpo. Nada é inútil no corpo. Aleluia. Nada é inútil no corpo. Talvez você não esteja consciente, talvez você não se achou ainda. Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu estou aqui, mas eu não sei para que eu sirvo. Porque tem gente que acha que servir, fazer obra é só aqui, no altar. Não. Quando nós aprendemos com a igreja primitiva, que lemos o primeiro versículo de Atos, que diz que elas perseveravam, e aconteceu uma coisa muito séria. O Senhor disse para eles, o Senhor Jesus disse para eles, em Atos 8, que o Espírito Santo ia vir, ia encher eles de poder, ia capacitar, e eles seriam testemunhas. Aleluia. Em Samaria, Jerusalém, Judéia, até os confins da terra. O que aconteceu? O Espírito veio, mas eles ficaram em Jerusalém. Começou a se converter almas, mas ele em Jerusalém. Deus fazia milagres, mas ele em Jerusalém, não saía. Até que o Senhor permitiu uma perseguição. E começou quando o primeiro mártir Estevão. Mataram ele. Saulo era culpado dessa história. Saulo, que depois veio ser o grande apóstolo Paulo. Se ausentaram de Jerusalém. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Quem saiu foi a igreja. E o que aconteceu? Para onde eles iam falando de Jesus. E daí? Jesus ia salvando. Jesus ia salvando. Jesus ia salvando. Tem gente que acha que pregar só no púlpito. Não, pregar é lá fora. Pregar é lá fora. É só falar de Jesus. É só falar o que Jesus fez na sua vida, na sua família, na sua igreja. Aleluia! É um testemunho do que Deus está fazendo. E aí Jesus ia salvando. Jesus ia salvando. Chega a notícia para os apóstolos, ó, lá em Antioquia, né, chegaram lá, os ateus judeus pregaram para os gregos, e tem um monte de crente lá agora. Os apóstolos mandam o Barnabé para lá. Barnabé chega lá, ele era um mestre, cheio do Espírito Santo, fervoroso. Eles viram o desafio, foi para Tarso e trouxe Saulo.
E ficaram 1 ano os dois discipulando. Mas quem que fundou a igreja? Não foi nem um apóstolo, não foi nem um pregador, foi os dispersos da perseguição, para onde iam falando de Jesus, o evangelho se espalhou. Então pensa bem, fazer a obra de Deus, seguir é isso. Então todos têm finalidade, todos têm atividade, todos têm uma capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando você se converte, você recebe o Espírito. Jesus disse: o mundo não pode receber esse Espírito, mas você pode, ele habita em você. Então creia que há dentro de você um Espírito Santo. Ah, pastor, eu não sou batizado no Espírito. Não é essa a questão também. No momento da conversão, você já é habitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Claro que nós pentecostais entendemos que o batismo com o Espírito Santo traz uma capacitação e traz alguma espécie de dons específico. Mas mesmo quem não está assim, como nós falamos, batizado no Espírito Santo, ele já tem o Espírito morando nele, que dirige, que conduz, que orienta, que testemunha com o Espírito dele, que ele é filho de Deus e que ele pode testemunhar, anunciar, evangelizar e trazer almas para Jesus, sim, aleluia. Aleluia! Foi-nos dado o ministério da reconciliação. Foi dado para quem? Só para os apóstolos, pregador de púlpito? Não, para toda a igreja. Aleluia! Para toda a igreja, essa é a nossa missão, aleluia. É a nossa missão. Então isso é restaurar a comunhão. Aleluia! Eu disse que esse é um longo processo, que tem que passar por esses caminhos, sempre com aquele objetivo, voltarmos ao nosso estado original de imagem e semelhança de Deus, como era Adão e Eva no jardim. Esse é o objetivo. Veja bem que o próprio apóstolo João, que teve a maravilhosa revelação do Apocalipse, e viu o Senhor Jesus em toda a sua glória, está descrito lá, capítulo 1, ali no início do Apocalipse, toda aquela visão que ele viu do Senhor, dizendo: quando eu virei-me para ver quem falava comigo, vi um semelhante ao Filho do Homem, aleluia, entre os 7 castiçais, tinha 7 estrelas na sua mão, os seus cabelos eram brancos como a neve, alvo como a lã, certo? Seus olhos como chama de fogo, seu rosto como o sol da manhã, vestes brancas até os pés, com cinto de ouro na altura do peito, aleluia, um manto na sua coxa, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia! Seus pés eram reluzentes como o latão polido, refinado na fornalha, polido, aleluia! e diz: quando eu vi, eu caí desmaiado, tamanha era a visão. Aí você vai para a primeira carta do mesmo apóstolo João, ele diz: quando ele vier, nós o veremos como ele é. Aleluia. Mas o mais glorioso, não só o veremos como ele é, diz: seremos como ele, aleluia. Então o processo concluiu, fomos restaurados, a igreja restaurada ao seu estado original de imagem e semelhança de Deus, porque hoje em dia, aleluia, dá pena, né? A gente olha para muita gente e aí diz: onde é que está a imagem de Deus nesse miserável? Onde é que está a semelhança de Deus nesse coitado? Por isso somos carentes da graça de Jesus. Só Ele pode nos restaurar. Então isso é comunhão. Aleluia. Isso é unidade, aleluia. Glória. Isso é buscar a intimidade com Deus. Aleluia. Depois disso a gente vai pensar em intercessão. Por quê? Intercessão era a função do sacerdote. O sacerdote ministrava dos homens para Deus, levando os sacrifícios, intercedendo e suplicando o perdão e a misericórdia e a bênção de Deus. O profeta era o contrário, ministrava de Deus para os homens, trazia o desejo de Deus, a revelação de Deus, o conselho de Deus para os homens. E você já notou que profeta só é levantado em tempo de crise? Uma mensagem dura para impactar, para chamar a responsabilidade. Por isso os profetas de Deus não são muito amados. Cuidado que tem uns hoje que são muito amados, porque são muito bajuladores, e aí não são profetas. Os profetas bajuladores no Antigo Testamento eram os falsos, não eram os verdadeiros. Os verdadeiros eram perseguidos e odiados porque a mensagem deles sempre era dura. Sempre era para conversão, arrependimento, para conserto. Meu Deus. E a maioria dos que se dizem profeta hoje não falam isso. Estão por aí explorando, agradando, bajulando para tirar dinheiro. São poucos os verdadeiros que estão chamando o povo à conversão, ao arrependimento.
a restaurar a comunhão, a restaurar a unidade. São poucos, mas são verdades que precisamos viver. Amém? Amém. Glória a Jesus. É assim, a gente vai meio pregando, meio dando estudo, eu sei lá, mas cada um no seu tom. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas tudo isso que Deus tem ministrado no nosso coração nesta tarde, hoje aqui para vocês, eu creio sempre que com alguém Deus está fazendo uma obra. Verdade. Amém. Verdade. Pode ser um, pode ser dois. Não me preocupo muito em multidão. Eu costumo dizer, antes de multidão ou antes de quantidade, Deus quer qualidade. Claro que Ele quer quantidade, mas antes disso, qualidade. Porque não adianta uma quantidade sem qualidade, vai virar problema, com certeza. Então, diante dessa palavra, eu creio que o Senhor tenha falado em alguém, com alguém, que precisa restaurar alguma coisa na vida, nesse sentido de comunhão, relacionamento, buscando a intimidade com Deus. E como eu disse, isso começa na família, isso começa na igreja. Tem que ir consertando lá dentro de casa, tem que ir consertando na igreja para poder chegar lá em cima. Entendeu? Para poder chegar lá em cima, na glória, no Pai, com Cristo. Claro que para isso nós contamos com a ajuda do Espírito Santo. Nesta figura do membro, nós contamos com a ajuda dos membros, do corpo, amém, um para ajudar o outro, não é para atrapalhar. Para estender a mão, para dizer, vamos lá, tem jeito, tem solução, vamos restaurar. A ordem do Evangelho sempre é restaurar, restaurar, restaurar. Jesus, nas profecias de Isaías, foi chamado restaurador. Veio restaurar as moradas antigas, as ruínas, veio reconstruir. Então Ele quer reconstruir na sua vida, Ele quer restaurar na sua vida, Ele quer aperfeiçoar. Tem um chamado para o ministério, tem que passar por todo esse processo. Se você entende que precisa disso esta noite, levanta a mão, quero orar por você. Entendeu a palavra, em algum ponto a palavra falou, precisa algo mais, não está satisfeito assim, entendeu que precisa mais, precisa crescer nessas coisas. Meu Deus. Vamos orar então? Nós te adoramos. Quem entende isto? Quem pode testemunhar? Deus falou comigo, amém? Se quiserem vir aqui à frente, seria bom vir aqui à frente. Já que estamos falando de unidade, é bom que todo mundo para nós orar junto. Abrir os olhos pelos outros, não só esses que levantaram a mão, mas vem junto aqui, acompanha. Vamos fortalecer, vamos pôr em prática o negócio, vamos fortalecer nossa unidade, orando uns pelos outros, amém? Entendendo que todos nós precisamos um do outro. É o que o corpo nos ensina, como eu disse, a interdependência. Aleluia. Há coisas que o teu irmão, a tua irmã que está do teu lado não pode fazer, mas tu pode, porque Deus te deu uma capacidade e um dom diferente. Tem coisa que o outro faz e tu não pode, então tu precisa do outro. Tem que entender essa riqueza da igreja. Amém? Se você achar que tem que se dirigir a alguma pessoa aqui agora, orar junto, quem sabe esclarecer alguma dúvida, quem sabe um pedido de perdão, é momento de restaurar a comunhão. Faça isso. Tenho vergonha. Uma vergonha é ser crente aqui e acabar no inferno. Isso é vergonha. Nós estamos no caminho da reconciliação, da reconstrução, da restauração. E foi o que Jesus disse: se você sente que alguma coisa não está legal aí, vai lá e conserta. Isso é vitória, isso é tapa na cara do Satanás, né? Ele é o que tenta desestabilizar tudo, mas em Cristo nós temos a restauração. Leva seu pensamento a Deus e oramos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aleluia. Te bendizemos esta noite por tua graça e misericórdia, pela tua igreja, teus filhos aqui, Senhor Jesus. Entendemos que o teu Espírito e a tua palavra tem falado em muitos corações. E nesta oração nós vamos ministrar, Senhor, de maneira que a palavra venha frutificar para a glória do teu nome, para crescimento da igreja, para crescimento espiritual, para a maturidade espiritual da igreja, Senhor, da vida de cada irmão, para aperfeiçoamento na família, restauração da comunhão, da intimidade, restauração da unidade familiar, restauração da unidade da igreja, do corpo. Que o teu
venha agir na mente, e não apenas na mente, mas na alma, na emoção, no sentimento, no coração, Senhor, para operar esse fruto de vida, esse fruto de crescimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o teu Espírito renove o dom, renove a graça. Renova, Senhor Jesus Cristo, a tua igreja a cada dia, Senhor, dando a visão do alto, a visão do céu, a visão do crescimento, a visão da santificação, a visão, Senhor, do aperfeiçoamento em ti, e nada fora de ti, mas tudo pelo Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, e que a tua bênção repousa sobre a tua igreja, sobre o lar e a família. Em nome de Jesus oramos e agradecemos ao Pai. Aleluia.